Bom, chegamos na melhor hora, gente, que é os recheios. Eu amo essa parte, porque recheio é tudo de bom. O recheio, a massa também é gostoso, mas o recheio, ele complementa tudo que há de gostoso no bolo, né? Então aqui nós vamos fazer o quê? Uma base neutra. E dessa base, nós vamos usá-la para poder fazer saborizações. Olha que facinho. Se eu tenho uma base e dessa base eu consigo fazer saborizações, eu ganho tempo no preparo dos meus bolos de pote, do que ficar fazendo 5, 6, 7, 10, 15, 20 qualidades de recheio. Eu com essa base neutra, eu posso transformar em qualquer base de recheio diferenciado, tá bom? Então vamos passar aqui os ingredientes que nós vamos utilizar para essa base, que ela é muito saborosa e muito gostosa. Aqui, leite condensado. Preferencialmente um mais grossinho. Quanto mais grossinho, mais rápido eu tenho o ponto do meu recheio, tá? Leite integral. Aqui eu tenho o leite em pó, pode ser o integral, pode ser instantâneo, o que vocês preferirem, tá? Então por aqui a gente já tá vendo que já tá gostoso, né, gente? Leite condensado, leite em pó, leite. E para ajudar também na cremosidade, creme de leite, que vai deixar esse recheio ainda mais cremoso, bem gostoso. Aqui embaixo nós temos 2 espessantes, farinha de trigo e amido de milho. Vamos falar aqui um pouquinho desses espessantes. Os espessantes, ele vai ajudar o meu recheio a chegar num ponto mais rápido. Quando eu utilizo apenas o amido de milho, o que acontece na maioria das vezes? Vamos pegar um exemplo que eu utilizo muito com os alunos aqui, que é o pavê. Quando eu faço pavê, monto, fica gostoso, a gente começa a se servir daquele pavê. E com o passar do tempo, o que eu percebo? Uma água formando no fundo da minha travessa. Quem que é responsável por essa água? O nosso amido de milho. Depois de um tempo, ele começa o quê? A sorar o meu recheio, tá? E para que isso não aconteça, nós vamos entrar com o quê? Com um pouquinho da farinha de trigo, tá? Que ela não vai deixar que esse recheio comece a sorar e fique vertendo água. Outro fato importante nesse recheio, quando eu utilizo o amido junto com a farinha, é um recheio que aceita congelamento. Gente, eu não posso ficar congelando recheios apenas à base de amido de milho, porque vai acontecer a mesma coisa, vai começar, à medida que aquele recheio vai descongelando, ele vai vertendo aquela água e vai começando a sorar. Pensa eu fazer um bolo de pote, congelar, né? E à medida que aquele bolo vai descongelando, vai ficando aquela água no fundo, é desagradável, tá bom? Então, para o nosso congelamento aqui, a farinha vai nos ajudar, tá bom? Não pode ficar apenas no amido de milho. Eu não quero fazer o meu recheio com a farinha de trigo. Então, se a minha receita pede 10 de farinha e 10 de amido, eu vou utilizar o quê? 20 de amido, para poder compensar a farinha que eu não estou utilizando, tá bom? Ah, mas eu não quero usar o amido, eu posso usar só a farinha? Pode também. Gente, a quantidade é muito pouca, tá? Em relação aos demais ingredientes. Então, nosso recheio não vai ficar com gosto. Só vai ficar com gosto se eu não cozinhar perfeitamente esse recheio, tá? Então, aqui, na minha panela, eu vou adicionar leite condensado, amido e a farinha, que eu vou dissolver no meu leite condensado para facilitar. Lembrando que as quantidades estão na apostila. Leite em pó, leite e o creme de leite. Antes de levar a nossa mistura ao fogo,
vamos dar uma olhadinha na nossa massa de chocolate que já está cheirando. Agora eu vou levar o nosso creme ao fogo. Aqui o nosso creme vai chegar num ponto muito rápido, porque eu estou trabalhando com 2 espessantes, tá? Então assim que levantar a fervura, nós vamos cozinhar por aproximadamente 3 a 4 minutinhos, tá bom? Vai ficar naquela consistência de um creminho de pavê. Porque como é bolo no pote, eu não quero um creme com consistência de brigadeiro, um creme muito consistente. Eu quero ele bem cremosinho. Porque assim que o bolo vai para a geladeira, ele coloca o quê? Ele apanha mais consistência e na hora que eu for colocar a colher e pegar bolo com creme, vai estar aquele creminho firme, porém cremosinho, tá bom? Ó, aqui eu estou misturando com uma espátula. Evitem fazer esse creme, misturar com fouet, principalmente em panelas de alumínio, que o contato de alumínio com alumínio vai começar a soltar, né, partes do alumínio e vai escurecer todo o nosso creme. E a gente não quer isso. Ó, gente, olha aqui. Tá começando a borbulhar. Lembra que eu falei? A partir do momento que começar o ponto de fervura, que a gente vai contar 3 a 4 minutinhos. Isso que é ponto de fervura. Às vezes, o que acontece? As pessoas colocam a panela no fogo, o conteúdo nem esquentou e já começa a contar o tempo de cozimento ali, tá? Tá errado. Não é para contar o tempo de cozimento a partir dali. Ó, aqui eu vou cozinhar mais um pouquinho. Ó, o nosso creme chegou no ponto, agora eu vou despejar, tá? Ele fica bem líquidozinho mesmo, tá, gente? Depois que esfria, ele vai o quê? Apanhar a textura. Olha aqui. Isso aqui não vai virar nada, mas vai virar uma delícia. Olha. Vou despejar. Agora eu vou vir com plástico filme em contato com o nosso recheio ainda quente. Não queremos criar nenhuma película, tá? Nesse doce. Nós queremos que ele fique todo lisinho por igual. Aqui eu já tenho a nossa base fria. Ó. Vou mostrar a textura para vocês. Ficou um creme bem gostoso, bem cremoso. E olha a consistência, super firme. Olha que delícia. Perfeito, né? Então vamos lá a nossa saborização. Aqui eu tenho uma receita da nossa base branca de leite em pó. Chocolate branco, pode ser em gotas, pode ser em barra picadinho. Aqui eu estou utilizando em gotas. Esse chocolate é um chocolate nobre, não é cobertura fracionada, porque a gente quer o quê? Sabor ao nosso recheio, tá? E o chocolate nobre será responsável por esse sabor. A cobertura, ela vai deixar o seu recheio um pouco mais gorduroso e não tão saboroso quanto. E hoje no mercado temos vários chocolates com preços bem acessíveis, que a diferença da cobertura para o chocolate costuma dar às vezes 3, 4, até 5 reais. É bem baixinho. Aqui eu tenho suco concentrado de maracujá. O suco concentrado pode ser ou de garrafinha, ou então eu posso comprar a polpa, bater e coar e utilizar a mesma quantidade que está pedindo na receita, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos levar o nosso chocolate para o micro-ondas, derreter ele de 30 em 30 segundos. Retirei o meu chocolate do micro-ondas. Vou misturar bem aqui. Pronto, chocolate derretido. Aqui eu tenho a minha base.
Agora nós vamos o quê? Adicionar o chocolate e o suco concentrado. Lembrando que a minha base, ela não pode estar gelada, que eu estou entrando com o chocolate, que eu acabei de derreter, né? Então, previamente ele está quente. E se a minha base estiver gelada, a hora que eu verter esse chocolate aqui, vai começar a cristalizar o chocolate. Então, eu vou ter, sim, vários pedacinhos de chocolate que não foi bem incorporado, tá? Então, aqui, chocolate branco. Vou adicionar aqui. Gente, se a nossa base já é saborosa, imagina com chocolate branco. Misturo bem. E agora eu vou entrar com o suco do maracujá. Vou colocando aos poucos. No primeiro momento, eu vou ter um creme bem ralinho, mas depois de um tempo de descanso, devido à acidez do nosso maracujá, esse recheio vai estabilizar. Ó, já tá mudando a textura. Mais suco. Gente, só de misturar a gente sente o azedinho no cantinho da boca. Aqui já tô chegando no finalmente. Pronto. O meu recheio de maracujá está finalizado. Se eu estiver utilizando a polpa da fruta fresca, né? O que vai acontecer? Quando eu for bater e coar, eu vou ter várias sementinhas. Isso também já dá um diferencial, tá bom? Observe o seguinte, que o meu creme, ele não tá tão amarelinho que nem a nossa polpa, né? Se eu for utilizar a minha base branca com esse creme, dificilmente eu vou conseguir diferenciar. E o que é legal a gente fazer aqui? Entrar com umas gotinhas de corante amarelo gema, para poder puxar um pouco mais o tom do amarelo, para poder lembrar o maracujá. Então aqui eu tenho corante em gel amarelo gema, e vou começar a colocar algumas gotinhas aqui. É bem pouquinho, tá? Para não ficar nada muito artificial. Só mesmo realçar aquele amarelinho. Olha que diferença. Já tem um creminho mais amarelinho. Vou só mais uma gotinha. Cuidado, coloquem gotinha por gotinha, não coloquem gotinhas demais e depois o creme vai ficar numa cor muito artificial e não tem como voltar. Aí eu teria que fazer uma outra receita, agregar aqui para poder ir clareando. Olha que consistência, gente. Tá dando água na boca, né? Então, pessoal, nosso recheio prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dentro de um saco de confeitar. Por quê? Como a gente vai rechear nossos potes, vai ficar bem mais limpinho, um trabalho bem mais bonito se a gente colocar na manga. Evita ficar colocando a colher, esbarra às vezes na parede, vai sujar e o acabamento final vai ficar feio, tá? Aqui eu tenho um saco de confeitar grande. Vou dobrar. E vou começar a colocar esse recheio aqui dentro. No primeiro momento está bem molinho, mas daqui a pouco ele já vai ganhar outra consistência. Não precisa, gente, colocar gelatina, que a gente não quer um recheio gelatinoso. A gente quer um recheio o quê? Cremoso. Pronto. Vou torcer aqui.
E vou colocar um fecho prático para poder prender aqui. Ó. Para poder facilitar na hora que a gente começar a montar os nossos potes, tá? Agora nós vamos fazer a montagem nesse potinho de acrílico. Como o meu potinho é baixo, eu vou usar apenas uma camada de massa. E aqui a gente vai fazer o recheio de maracujá. Venho com creminho no fundo. Massa de chocolate ou massa branca, fica a gosto. Caldinha. Mais recheio cremoso de maracujá. E aqui por último, vou colocar algumas sementinhas da fruta fresca para decorar. Aqui eu tenho o nosso bolinho no pote de maracujá.